bem-vindo a mais um encontro que nós estamos conversando aí sobre a nossa segurança na internet, a nossa segurança com os nossos dispositivos, a segurança das nossas informações. Eu identifiquei lá no site da CertBR a disponibilidade de um conjunto de cartilhas e materiais e estou explorando esse material com vocês, comentando esse material, então sempre bom, né, poder falar sobre segurança da informação, especialmente quando a gente tem um material bem produzido, né? Pessoal, hoje nesse encontro eu quero falar com vocês sobre computadores. Sempre que a gente fala num projeto LGPD, e quem me acompanha tem me visto falar muito sobre LGPD, a gente fala sobre o computador da empresa, né? Mas e o nosso computador pessoal? É esse o assunto que nós vamos tratar nesse encontro. O trabalho e o cuidado que nós precisamos ter com os nossos computadores pessoais. Meu nome é João Gonçalves, sou advogado por Minas e há algum tempo venho aí trabalhando em segurança da informação, privacidade, especialmente com foco e atenção para a Lei Geral de Proteção de Dados. E nesse encontro, como eu disse, nós vamos falar sobre computadores. Lembrando sempre, esse é um material produzido pela CertBR. Eu peguei o material lá no site, está disponível. No final a gente vai falar um pouquinho sobre os créditos e estou discutindo, né, com vocês nesses encontros esse material e esses assuntos, né? E hoje nós vamos falar sobre nossos computadores, depois nós vamos falar sobre principais riscos que envolvem os nossos computadores, os cuidados que a gente precisa ter com os nossos equipamentos, né? E no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros cuidados e os créditos aí da CertBR para esse material. Pessoal, qual que é a ideia, né? O que é um computador pessoal, né? Aquele computador meu de uso doméstico, de uso para a escola, às vezes até de uso compartilhado para o trabalho, que não é uma boa prática, mas é um cenário muito recorrente, né? E ele tem uma característica, nosso computador, ele tem uma característica bastante interessante, que ele armazena uma grande quantidade de informações, e informações, na maioria das vezes, nossas, pessoais. É ali que eu uso para editar as minhas fotos, é ali que eu faço o meu acesso ao banco, é ali que eu navego nas minhas redes sociais, ali que eu armazeno as minhas senhas, que eu acesso os meus sites, que eu vejo os meus conteúdos. Então ele reserva, né, em si um conteúdo grande de informações privadas, informações ali que podem nos comprometer, né, se vazadas, se divulgadas, e a gente precisa ter um pouco de cuidado com eles. Bem, às vezes a gente pensa o seguinte, que por ser um computador pessoal, não há um atrativo de um invasor naquele computador, né? Será? Será mesmo, né, que o meu equipamento dificilmente vai ser localizado da internet? Às vezes alguém vai instalar ali um vírus, alguém vai capturar um dado e isso pode gerar um prejuízo, né? A gente cria uma falsa ilusão de que eu não vou ter problema com o meu equipamento pessoal e é uma falsa ilusão, porque os atacantes interessados, eles querem a maior quantidade de computadores possíveis atacados, porque assim eles vão ter o maior número de informações. E claro, atacando o computador pessoal, eles também aumentam a base deles de potenciais informações para ataques a grandes corporações. A gente precisa entender isso, né? E como que o meu computador pode ser infectado? Como que ele pode ser atacado? Por uma ação direta. Então eu estou navegando, eu estou usando a internet, diretamente um atacante pode entrar. Por uma autoexecução de mídias removíveis, então eu coloquei ali um pendrive, coloquei um HD externo e ele tem um software autoexec e ele vai instalar ali aquele malware, né? E eu vou passar a estar infectado. Ou quando eu estou numa página e aquela página tem um código malicioso, eu executo e ele vai embora, né? Acessa, instala e eu não tenho as prevenções, as precauções ali, eu perco ali o controle da minha máquina. A intenção, claro, né? O atacante quer explorar suas vulnerabilidades e ele vai acessar mais facilmente quando o computador não tiver senha ou quando ele tiver uma senha fraca. Por isso que nos encontros anteriores, quando nós falávamos sobre senha e sobre 2 fatores de autenticação, a gente falava muito sobre essas configurações para exatamente evitar. Nós podemos ser invadidos por ação de código malicioso que eu recebi numa rede, e aí o cuidado com redes públicas, né? Especialmente o pessoal que gosta de navegar aí em Wi-Fi gratuitos, né? Então entender aí esse cenário. Ou códigos maliciosos baixados em anexos, vindo de outros computadores, de páginas de web, de mídias removíveis, como nós citamos. Quais são os principais riscos
que nós estamos correndo com os nossos computadores pessoais? Bem, se o meu computador for comprometido, o que eu posso ter de problema? Eu posso ficar sem acesso ao computador, que sozinho já é um problemão, né? Porque é um ativo importante, não vou dizer que é um patrimônio, mas é um investimento, e que se a gente perde o acesso, às vezes eu perco oportunidade de trabalho, perco um trabalho de escola, perco a condição de executar uma tarefa que talvez eu fizesse do conforto da minha casa e tenho que me dirigir até uma instituição. Eu posso ter vazamento das minhas informações, eu posso ter uma violação da minha privacidade, eu posso ter um furto da minha identidade, eu posso perder os meus dados e eu posso perder dinheiro, né? Eu posso perder dinheiro pagando um sequestro, eu posso perder um dinheiro caindo num golpe, eu posso perder dinheiro porque eu vazei ali as minhas informações e houve uma fraude na minha conta bancária, né? Quando eu penso em perder o acesso, em ser infectado, o meu computador, além de me dar prejuízo, ele pode dar prejuízo a outras pessoas. Como, por exemplo, ele pode ser utilizado para invadir e atacar outros computadores. Ele pode ser utilizado para ocultar a identidade do real atacante. Ele pode servir de servidor para atividades fraudulentas. Alguém pode utilizar o meu computador para executar atividades de fraude, aplicando golpes em outros usuários, propagando códigos maliciosos, disseminando spam nas minhas redes de contato ou nos contatos dos meus contatos. Então eu tenho ali o meu computador que pode ser vetor também, além de um prejuízo para mim, ele pode ser vetor para outras pessoas. E eu posso ter prevenção? Posso agir preventivamente? Posso pensar em alguns cuidados? Claro, né? Vamos pensar assim. Tenha sempre a versão mais recente de todos os programas que você usa. Por quê? Porque os programas, eles passam por revisões, o pessoal fala de patches de segurança, atualização, e nessas revisões são corrigidos os bugs, né, as inconsistências exploradas pelos atacantes. Então, quando você atualiza, você corrige e se organiza, né, para que o seu equipamento não seja ou não esteja vulnerável. Remova as versões antigas e remova todas as aplicações que você não usa mais. A gente falou disso em alguns encontros, quando mencionávamos a importância de utilizar apenas aplicativos de uso comum no celular. No seu computador é a mesma coisa. E habitue-se, né, a verificar se tem novas versões utilizando os recursos do próprio computador, especialmente para o sistema operacional. E ao baixar atualizações, sempre do site do fabricante. Configure os programas para que eles sejam atualizados automaticamente para as versões atuais, desde que ele ofereça esse requisito com segurança. Programe as atualizações automáticas para um horário que você não esteja usando, para não comprometer suas atividades também. E cheque periodicamente as atualizações com o aplicativo do próprio sistema, né? Ao comprar um computador pré-instalado, isso é importante, garanta que os equipamentos ou os softwares instalados sejam originais e peçam ao seu revendedor que te entregue a licença de uso. Ao enviar o seu computador para manutenção, não permita que seja instalado jamais softwares não licenciados. O pessoal é danado para fazer isso. Formatem na hora de poder liberar o computador para você, coloca lá uma versão craqueada e normalmente isso traz problemas. E caso você deseja ter um programa proprietário, mas não quer adquirir a licença por uma razão de custo, por exemplo, tente identificar opções open source seguras, como é o caso, por exemplo, ali do Linux, né? O Linux hoje tem excelentes plataformas, versões muito simples para o usuário final e com muita segurança. Eu não quero comprar o pacote Office da Microsoft, então vamos colocar o Office.br dentro de um Linux. Você vai ter o mesmo desempenho com muita segurança, né? Então é importante que você faça essa pesquisa, mas jamais utilize um software pirata, tá? Verifique as permissões de privacidade antes de conceder acesso e tome cuidado, né, para que esses aplicativos não tenham mais acesso aos seus dados pessoais do que devam ter. O seu computador precisa ter um antivírus e ele tem que estar atualizado. E sempre que possível, execute, rode ali uma verificação um pouco mais profunda. Tenha um firewall ativo para bloquear, né, uma parede realmente que segure esses acessos. Crie sempre um disco de recuperação ou um ponto de recuperação externa do seu equipamento, porque se ele for violado, você consegue recuperar aquela imagem do ponto que estava. E crie um disco de emergência do seu antivírus para que você possa atualizá-lo ou manter ali o seu computador seguro sempre que precisar. Seja cuidadoso ao clicar em links
Nunca clique em um link encurtado, verifique ali a extensão dele, né? Veja ali os complementos, porque ele pode ser um link encurtado te levando para uma cilada. Não confie em pessoas desconhecidas, aquela regrinha que mamãe ensinava para quando a gente ia para a rua, né? Não aceite doce de criança, então você não aceite doce de desconhecido, não aceite presentes de desconhecidos. Na vida digital, a prática é o mesmo conselho da mamãe. Então, não clique em links desconhecidos, não clique em links de pessoas desconhecidas e mesmo se for de pessoas conhecidas, cheque se realmente foi aquela pessoa que te mandou aquele presente, né? E desabilite totalmente a autoexecução das mídias removíveis e dos arquivos anexados. Não permita que nada execute automaticamente sem autorização de você no seu equipamento. Crie uma conta padrão para as tarefas de rotina e crie uma conta de administrador para tarefas administrativas no seu computador. Parece um preciosismo, mas é importante que você seja 2 pessoas, né? Dentro do seu computador, um com permissão plena, apenas para instalar software, aquele que você vai utilizar quando precisar dar uma manutenção no equipamento, e um outro usuário com permissões de usuário simples, com uma série de limitações, porque se alguém tiver acesso a esse usuário, se você tiver o descuido e alguém conseguir acesso, ele não explora ali a sua capacidade de instalar e de auto-executar programas, né? E mantenha a sua conta de convidado sempre desabilitada, não deixe que alguém consiga navegar no seu equipamento, utilizar seu equipamento como convidado, ok? Sobre contas e senhas, assegure de que todas as suas contas tenham senha, de que não haja contas de uso compartilhado dentro do seu computador. A sua conta de acesso e senha deve ser solicitada na tela inicial. Disse em outros encontros, eu uso a senha de BIOS, né? Então o próprio equipamento, ao iniciar, já me pede uma senha. E a opção de login automática sempre desabilitada, tá? Ligou a máquina, login automático de jeito nenhum. Se possível, com 2 fatores de autenticação para a gente preservar a segurança do seu equipamento. Use senhas longas, 8 dígitos, letras maiúsculas, minúsculas, números de código e caracteres especiais. E jamais use senhas como sequências de teclado, dados pessoais ou dados que facilmente podem ser obtidos sobre você, como uma placa de carro, uma data de nascimento, ok? Use travas no seu notebook, no seu equipamento, quando você estiver em local público. Então carregue aquele cadeadinho, né? Eu indico muito, você vai para um café, tem gente que gosta de fazer trabalho em áreas públicas, até para dar uma arejada na cabeça. Hoje com o home office isso é mais tranquilo, a disponibilidade de internet, isso favorece, o 5G está chegando aí também para ajudar. Mas se você vai estar numa mesa, coloque ali um cadeadinho, prenda o seu equipamento. Além de evitar que ele caia num acidente, ele também diminui a chance de ser furtado, tá? E sempre que possível, utilize criptografia de disco e mantenha o seu equipamento bloqueado quando você não estiver próximo dele. Utilize opções de navegação anônima quando estiver em computador de terceiro. Estou usando o computador de uma outra pessoa, até para preservar a intimidade daquela pessoa, né? Utilize ali o navegador na função anônima. Não efetue jamais transações bancárias em computador de terceiro e jamais habilite o lembre-se ou o continue conectado quando você estiver no computador de terceiro. Ao deixar de usar o computador, limpe ali os dados pessoais salvos no navegador e não permita que as senhas sejam utilizadas naquele navegador. Gente, parece um pouco exagero, mas pensem, você está usando o computador de uma outra pessoa. Aquela pessoa pode ter acesso ou a máquina dela pode não ter a segurança que você precisa. Isso pode trazer para você consequências graves e prejuízos, como a gente já disse. Não deixe de fazer o logoff. Seja cuidadoso ao utilizar mídias removíveis em computador de terceiro e quando você voltar para o seu computador, altere as suas senhas e verifique ali o seu pendrive sempre com um antivírus. Faça regularmente backup dos seus dados, mantenha a data e hora correta para que o computador não se perca. Tem algumas orientações no ntp.br sobre como manter a sincronização TMZ do seu computador, então faça essa verificação e verifique as configurações de segurança oferecidas pelo fabricante. É importante que você adapte tanto de segurança quanto de privacidade à sua necessidade. Nem tanto, nem nada, depende sempre de como você
entende a sua segurança, né? Ao compartilhar o seu computador, defina senha, nunca um compartilhamento aberto e nunca algo que a pessoa consiga fazer sem a sua presença. Compartilhe os recursos por um tempo delimitado, desde que ele seja mínimo. Ao enviar o seu computador para uma manutenção, envie apenas para empresas que você confie. Se certifique de que aquela empresa é idônea e, se possível, faça trabalhos com empresas conhecidas, já utilizadas aí por outros colegas. Não deixe de fazer um backup do seu equipamento antes de enviar para manutenção. Pode ser que por um descuido a manutenção apague seus dados, né? Pessoal, como a gente vem trabalhando, esse material é um material da CertBR e você pode ter mais informações sobre todo o trabalho que a CertBR vem desenvolvendo, que é um trabalho lindo, que aqui eu estou me limitando a comentar, né? Porque achei incrível e importante traduzir esse material em vídeo e poder divulgar aqui com você dentro desse programa de conscientização. Precisamos utilizar melhor a internet. Então visite cartilhas.cert.br, baixe as cartilhas, conheça essas cartilhas, visite ainda internetsegura.br, tem um material ótimo para criança, para adulto, para adolescente, para melhor idade, para que você possa levar aí para os seus familiares, para as suas pessoas queridas. E acompanhe a CertBR nas redes sociais, twitter.com/CertBR. O pessoal tem produzido um conteúdo muito bom para conscientização. Precisamos estar conscientes individualmente para proteger as nossas informações, as pessoas que a gente quer e também para proteger a empresa que a gente trabalha. Tem que fazer sentido para nós individualmente, senão vai ser apenas mais um risco que a gente vai correr sem compreender que está vivendo nessa realidade. Cuidado com as fake news, proteja os seus dados. Como eu mencionei no início, material produzido pela CertBR, me limitei a fazer alguns comentários e trazer aqui nesse canal, trazer nessa opção para que você possa compreender um pouquinho mais sobre os riscos que os seus computadores, que os seus dispositivos, que o seu computador, que as suas senhas, como a gente vem trabalhando, podem trazer para você. Mais informações, outros fascículos, cartilha.cert.br/fascículos, e tem um livro sobre segurança na internet muito bom, está disponível para que você possa baixar em cartilha.cert.br/livro. Créditos 100% divulgados, muito agradecido aí, né? Apesar de não conhecer a equipe da CertBR, mas o acesso a essa informação e a disponibilidade deles em deixar o material para que possa ser explorado por cenários como esse, para que você possa explorar em casa com seus filhos, na escola dos seus filhos, com os colegas dos seus filhos, seus familiares, seus esposos, esposas, companheiros, companheiras e também, especialmente, as empresas aí poderem levar para os seus funcionários esse material. Lá no site da CertBR você vai baixar e aqui a gente fez esse comentário só para trazer alguns exemplos e ilustrar para vocês. Nos falamos e nos vemos no próximo encontro. Um forte abraço. Tchau!